Paz. Vamos iniciar nossa doutrinária de hoje com a leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A leitura que faremos intitula-se Persiste e Segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Vamos orar. Bondoso Mestre Jesus, rogamos crescente iluminação aos irmãos espirituais dessa casa, aqueles que trabalham sempre, Senhor, em Tua senda. Iluminação à nossa irmã expositora, Patrícia Lins. Assistência a todos os irmãos cujos nomes estão sobre a mesa, aos irmãos que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo nesse momento. Quanto a nós, Senhor, torna-nos receptivos aos seus ensinamentos e às boas energias. Que assim seja. Com a palavra agora, a nossa querida irmã, expositora, Patrícia Lins, a quem caberá a exposição dessa noite. Fique à vontade. Boa noite, amigos. Hoje nós vamos abordar o tema Hoje e Nós. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da casa, a presença de vocês, encarnados, desencarnados, aqueles que nos acompanham pela internet. Que Deus nos abençoe. Eu sempre reputo importante fazer algum comentário concernente ao nosso tema, contextualizado com a mensagem que é lida logo no início. E é interessante como as informações, os ensinamentos se coadunam, porque essa mensagem persiste e segue a evocação paulina, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Primeiro que fala muito sobre a história de Paulo, as mãos cansadas do tecelão, habituado ao tear, a lida de cada dia, assim como as nossas mãos cansadas, habituadas ao trabalho, seja o trabalho profissional, seja o trabalho doméstico. Quantas coisas a gente realiza através das nossas mãos. A gente faz comida, cuida da casa, né? Labora profissionalmente pelas nossas mãos,
As nossas mãos são instrumentos de carinho, são instrumentos de compartilhamento de mensagens nas redes sociais. A gente interage com outras mentes a partir das nossas mãos, o quanto que elas são úteis e estão a serviço da nossa mente, do nosso coração. E os joelhos desconjuntados, né? Talvez hoje nossos joelhos estejam até menos usados em comparação à época de Paulo, quando as grandes distâncias eram vencidas através da caminhada, especialmente era o que Paulo preferia, mas falando sobre esse caminhar, né? Sobre essa persistência em relação aos nossos objetivos, em relação à consecução das nossas lutas. Então a mensagem ela é uma advertência. A persistência até quando? Porque a mensagem nos fala sobre tornar a levantar as nossas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados todas as vezes que o desânimo nos visita. E qual será a data de termo? Qual será o limite das nossas próprias resistências morais? A nossa missão aqui tem data para terminar? Qual é essa data? Isso tem tudo a ver com o nosso tema. Porque nessa mensagem, hoje nós, Emmanuel vai nos lembrar que o nosso passado já foi. Que aquilo que a gente fez reflete no nosso presente, no hoje, mas o hoje é a oportunidade que temos de compor o futuro que queremos. Então, o nosso passado são lições aprendidas. O nosso passado são vivências que tivemos para dar ao hoje um melhor proveito. E o futuro pode nem chegar, pelo menos não de acordo com as concepções que nós tenhamos. E por que nós estamos, por vezes, tão ansiosos em relação com o que há de vir, perdendo precioso tempo no momento presente para fazer aquilo que nos é possível? Às vezes nós desejaríamos ser muito melhores. Como eu gostaria de ser mais paciente comigo mesma, aceitar mais as minhas limitações e as minhas imperfeições, não ser tão crítica em relação aos outros, entender e compreender melhor, ter uma maior tolerância em relação às dificuldades que todos temos, porque cada um estamos às voltas com os nossos próprios conflitos. Mas é o que nós temos para hoje. É o que com o que nós podemos trabalhar. Então, a nossa missão, seja ela qual for, para nós mesmos, dentro de casa, dentro da comunidade na qual a gente vivemos, é dar proveito às experiências de hoje, enquanto nós não somos chamados de volta para casa. E esse chamado de volta para casa, ironia do destino, pode se dar a qualquer momento. Eu não tenho garantia que eu vou terminar essa palestra hoje. Eu posso ir antes. Então, essa é a preciosidade do instante. Essa é a riqueza da vida. A gente está nesse momento com o conteúdo que a gente já aprendeu ao longo das nossas experiências, das nossas reflexões, sem ter certeza, mas confiando que nos próximos passos a gente pode ter um desdobramento mais feliz do que as nossas cenas do passado. A obra que nos serve de tema chama-se Estude e Viva. Ela é uma obra feita com a colaboração de 2 autores espirituais, Emmanuel e André Luiz. Eles se revezam nos capítulos, cada um sendo autor de um capítulo, e os psicógrafos também são 2, Chico Xavier e Valdo Vieira. Essa mensagem de hoje é a mensagem inaugural do livro, é a mensagem do capítulo 1. Então, Emmanuel é o autor espiritual e Chico Xavier, o psicógrafo. E essa obra ela é muito interessante porque ela apresenta contextualizações com a doutrina. Então, a cada capítulo, o autor espiritual faz correlações com um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo e com uma questão de O Livro dos Espíritos. E como não poderia deixar de ser diferente, o trecho relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre misericórdia, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, especialmente no item 2, que tem uma mensagem relacionada ao tema Perdoai, para que Deus vos perdoe.
Então, nesse item, Kardec coloca 2 citações do Sermão da Montanha. A primeira que dá título ao capítulo do Evangelho, Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E Mateus capítulo 6, versículos 14 a 15, que diz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, o vosso Pai Celestial também não perdoará os vossos pecados. Numa leitura superficial, parece que Deus está competindo conosco. A gente está fazendo um acordo com o Pai Celestial de uma reciprocidade muito simples. Vamos fazer um pacto, que nem aqueles pactos que a gente fazia quando era criança, né? Me dá o dedinho aqui para a gente fazer um pacto. Eu perdoo e você me perdoa. Só que, conhecendo Deus e os seus atributos, soberanamente justo e bom, todo perfeição, toda magnificência, fica um tanto quanto infantil essa compreensão de Deus precisar que a gente faça a nossa parte para que Ele faça a dele. Então, talvez isso que parece uma mera reciprocidade seja muito mais profundo do que uma leitura superficial nos dê a entender. O perdão é uma espécie de escalada. Ele se dá em muitos níveis, a ponto de ser uma lição para o espírito imortal desenvolver ao longo de toda a sua existência na multiplicidade das vidas. Eu gosto muito de entender o perdão como permitir que o outro assuma a responsabilidade pelo que fez, garantindo a mim manter a esperança de que eu não serei ferida por conta desse ato. O que eu quero dizer com isso? Quando nós somos ultrajados, traídos, magoados por alguém, é natural que a gente fique triste com a situação. E que por conta da nossa impossibilidade de desfazer aquilo que foi feito, esse sentimento, por vezes, fique sendo repisado, ainda que a gente não queira. Muitas vezes, quando nós estamos nessa situação, do outro nos magoar, tudo que nós mais desejaríamos seria esquecer o que aconteceu, passar a folha em branco e seguir adiante. Mas, por vezes, nós não conseguimos. Por isso, o perdão, ele não é um mero esquecimento daquilo que foi feito, porque muitas vezes isso não se coaduna com o funcionamento psíquico normal. Mas é muito mais o fato da gente mudar o significado que nós associamos do ato com o sentimento que foi despertado em nós. Isso necessariamente passa pela atribuição de responsabilidade do outro. Ou seja, se o outro me feriu, não foi porque eu mereci, porque eu precisava expiar os meus débitos de outras reencarnações. Não é porque eu sou ruim e por isso mereço esse tipo de situação para ser castigada, para ser punida. Às vezes o outro magoa, não necessariamente por um ato de crueldade, de perversidade, porque deliberadamente planejou a nossa infelicidade. Quantas vezes nós fazemos coisas que magoam os nossos semelhantes e a gente nem se dá conta? Coisas pequenas, que às vezes são manias nossas, hábitos que a gente acha que não vai afetar o outro e que acaba tocando por conta das suas experiências pessoais. Então, o ato do perdão pressupõe não tomar para o pessoal e tentar olhar a experiência do ponto de vista da oportunidade de aprendizado. Por isso o perdão é um exercício e por isso é um exercício longo que requer de nós essa constância na sua prática. Porque afetar-se é a condição automática, que muitas vezes nós já repetimos ao longo dessa reencarnação e de tantas outras. E quando nós atribuímos ao outro essa responsabilidade, a gente diz assim:
ainda que não tenha havido a intenção de provocar um mal, no caso, em mim ou em outra pessoa, você é responsável pelo que fez. Porque disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. A gente pode considerar, inclusive, o atenuante para a falta. Não houve premeditação, não houve intenção de magoar, de ferir, de causar um dano, mas o ato foi realizado. Então, no momento em que eu deixo que o outro assuma essa responsabilidade, porque ele terá que se haver com isso, pela lei de causa e efeito, precisará enfrentar a própria consciência, nós estamos livres. E por isso dizemos que o perdão liberta. Porque nós não estamos na expectativa de uma vingança que tem sido adiada. E às vezes essa vingança de nossa parte é muito sutil. A dificuldade que a gente tem de perceber que o outro tem direito a usar o seu próprio livre-arbítrio como lhe aprouver, até o momento que Deus decida que isso não mais seja feito. A dificuldade que a gente tem de se felicitar pela felicidade do outro, sendo que o outro infligiu-nos um mal. Então, há uma série de sutilezas relacionadas a esse tipo de sentimento. E no momento que eu permito que o outro assuma essa responsabilidade, e eu, portanto, me coloco livre, responsável pelas minhas ações, é sobre o que eu tenho controle. As decisões que se manifestam no meu comportamento, eu continuo preservando a esperança. A esperança que o outro venha a despertar, embora não conte com isso para que eu seja feliz ou fique em paz. A esperança de que eu posso continuar a ser do mesmo modo, sem necessariamente temer que algo análogo volte a acontecer. Quantas vezes, e o Evangelho também fala disso, nós somos pagos pela ingratidão e com isso decidimos não fazer mais o bem a quem quer que seja, com medo de sermos pagos novamente pela ingratidão. E o Evangelho é bem claro em relação a isso. Não há verdadeira renúncia, não há verdadeiro devotamento, verdadeira caridade, mas o orgulho, a necessidade de ser reconhecido por esses gestos de amor e de bondade que a gente manifesta. Então, quando a gente não permite que o mal que nos chega interfira na nossa esperança, a gente começa a estimular um entendimento que Deus não deseja punir-nos, mas nos proporcionar experiências para que a gente venha a desenvolver lições que ainda não foram aprendidas. Então, sob esse ponto de vista, a gente começa a entender as palavras anotadas pelo evangelista Mateus, quando ele diz: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os seus pecados. É como se, através desse exercício de compreensão, nós alcançássemos, pelo menos de longe, algo da bondade divina. Como se a gente começasse a entender, às vezes, que Deus nos livrou de muitos males, não relacionados a esse caso específico, mas a muitos outros. Sem esse ato de renúncia, dificilmente nós conseguiremos ter gratidão pela vida e gratidão pela misericórdia que Deus manifesta em relação a nós. E aí, para que a gente possa entender quais são essas demonstrações de misericórdia do Pai Celestial em relação a nós, já pensaram em quantas vezes nós estivemos numa situação que teve potencial para ser um grave acidente e foi apenas um pequeno dissabor, uma pequena escoriação, um pequeno mal-estar, um pequeno atraso, algo de potencial muito reduzido. Uma situação que poderia ter nos gerado um grave prejuízo e que não nos gerou prejuízo algum ou que foi um prejuízo muito menor. Um benefício imprevisto que a gente precisava e não tínhamos ideia de como conseguiríamos fazer para obter. Seja um ganho financeiro para conseguir pagar ou quitar uma conta, seja um recurso físico material
para poder suprir uma necessidade que nós tínhamos, e de repente aquilo surge através de uma ideia, de um benfeitor, de um vizinho, de um familiar, de alguém que parece adivinhar a nossa necessidade e chegar exatamente na hora correta. Quantas vezes uma situação quase nos gerou um constrangimento, algo desagradável, e na iminência disso acontecer, nós fomos poupados. Quantas vezes a gente recebe, para a nossa concepção tardiamente, muito tempo depois do que esperaríamos, um reconhecimento almejado. Todas essas são demonstrações da misericórdia divina. Mas veja que são coisas assim, que podem parecer simples, corriqueiras, banais, e que muitas vezes a gente não consegue perceber a assinatura de Deus por trás desses gestos. E quando que a gente percebe? Quando a gente começa a desenvolver a gratidão e quando nós nos tornamos um coração misericordioso. Então eu acredito que as palavras de Mateus vão nesse sentido. A misericórdia que a gente consegue manifestar em relação aos outros não é uma troca, uma reciprocidade para que Deus de volta nos recompense com misericórdia. É uma forma para que a gente possa entender e compreender a misericórdia divina que já não está nos assistindo desde antes. É como se fosse uma forma, um instrumento para que a gente pudesse alcançar pelo menos um pouco do muito que Deus faz em relação a nós. O sentimento de misericórdia pressupõe necessariamente indulgência. Então a misericórdia ela é extremamente desafiadora, porque na indulgência tem uma conotação do não julgamento, do sentimento de piedade, de condescendência, de compaixão, como se a gente entendesse as reais possibilidades daquele a quem a gente dirige a nossa indulgência. O sentimento de indulgência também pressupõe absolvição, tanto que a Igreja Católica, durante alguns anos, comercializava o que ela chamava de indulgências, que seriam justamente a absolvição dos pecados dos homens antes de irem para o céu, a fim de que fossem para o céu, né? Na transição da morte, do corpo físico. E o que é essa absolvição? Justamente o perdão das ofensas cometidas. Então, a misericórdia é o perdão em ação, através desse ato de indulgência. Na prática, significa a gente não apenas dizer, mas sentir: você me feriu, mas você não me deve nada. Você não correspondeu às minhas expectativas, você quebrou as suas promessas, mas está tudo certo. Você pode seguir e eu também procurarei seguir de algum modo. É aproveitar da experiência sem necessariamente invalidar o sofrimento que a experiência causou, porque isso seria uma certa repressão em relação aos nossos sentimentos. É suportar os sentimentos negativos associados àquela experiência ruim, mas entender que aquela experiência ruim foi importante para nos mostrar algo que a gente ainda não havia visto. E como a absolvição está no caminho contrário do julgamento, é a gente, pelo menos, se esforçar para evitar julgar. Coisas que normalmente a gente faz quando somos magoados ou quando alguém comete-nos um mal. Eu nunca esquecerei. O Evangelho tem, inclusive, uma mensagem dita relacionada a isso, né? Aqueles que dizem nunca esquecerei ou nunca vou perdoá-lo, uma mensagem escrita por Kardec, coitadas dessas pessoas, porque se tornam vítimas do próprio ressentimento. De fato, nunca perdoarão, porque afirmam a si mesmas uma deliberada vontade de não fazê-lo, mesmo, ainda que com a necessidade do esforço
pessoa, mas, sobretudo, aquele sentimento. E isso nos envenena. Joana de Ângeles Espírito, na obra O Ser Consciente, vai dizer que o rancor é um dos maiores fatores de desequilíbrio, que pode, inclusive, proporcionar o desestruturamento psíquico, a ponto de levar a pessoa, literalmente, à loucura. Ela fala sobre as psicoses. Então, é algo que mais nos prejudica do que a outra pessoa. Coisas que a gente também costuma dizer. Aquela pessoa fez de maldade, fez intencionalmente, como se nós tivéssemos essa argúcia psicológica suficiente para nos imiscuir no interior da pessoa e saber das suas reais intenções. Nós, no máximo, conseguimos absorver algo a respeito da personalidade uns dos outros, observando o comportamento. Eu garanto que aqui nenhum de nós tem capacidade de ler pensamentos. E graças a Deus isso acontece, porque daria um problema, imagine. Daqui que a gente explicasse os pensamentos que estamos tendo e nos justificássemos, ia ser um pandemônio. Então, isso de presumir a intencionalidade, a crueldade, também não ajuda. Porque ainda que a outra pessoa tenha tido a deliberada vontade de fazê-lo, a gente volta para o conceito de perdão. Precisamos deixar que aquela pessoa assuma a responsabilidade do que fez. Em última instância, ela não nos deve nada, porque primeiro ela infringiu a lei de amor, então ela precisa se retratar perante a própria consciência, em primeiro lugar. Algo que a gente também normalmente diz: eu devo ter merecido esse mal. Deus não deseja punir ou castigar quem quer que seja. Desde o Antigo Testamento a gente sabe isso. O profeta Ezequiel vai escrever: Deus não deseja a morte dos ímpios, mas a morte da impiedade. Não deseja a morte do iníquo, mas a morte da iniquidade. Ou seja, essa condição temporária de maldade, de ignorância, de crueldade, está na contramão do material sobre o qual nós somos feitos. Pense comigo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança divina. Deus é todo bondade e todo justiça. Portanto, o nosso substrato é o amor. A nossa condição de ódio, de crueldade, de praticar o mal contra nós e contra os outros é uma distonia, ou seja, uma disfuncionalidade, um desajuste. Sabe quando a máquina quebra? O liquidificador dá defeito e passa a não funcionar direito? É exatamente o que acontece conosco enquanto espíritos. Então, o que a gente precisa é do mecânico que ajuste ou troque as peças para que a gente retome a nossa funcionalidade original. E Deus faz isso, esse mecânico divino, através das experiências que Ele proporciona para que nós possamos aprender. Então, a questão não é que a gente merece sofrer, mas a gente precisa aprender e não necessariamente se sentir castigado pelas situações. Só que para isso é preciso que a gente trabalhe esses nossos sentimentos e a gente amadureça, entendendo que essas experiências ofertam lições que às vezes são difíceis, que contrariam as nossas expectativas, os nossos anseios, mas esse é o mecanismo que o alto utiliza para que a gente possa evoluir. Por vezes a gente também se questiona por que Deus, sendo soberanamente justo e bom, permite que certas tragédias se abatam sobre nós. Quando houve, por exemplo, a pandemia, que não poupou ninguém ao redor do mundo, brancos e negros, pobres e ricos, pessoas ateias ou religiosas, de quaisquer lugar do globo, tiveram expostas ao vírus e precisaram enfrentar
essa doença, essa ameaça biológica, da forma e com os recursos que dispunham. Por que Deus permitiu? Porque Deus permitiu que pessoas morressem em decorrência da doença e outras se vacinassem com 5 doses, se tornando imunizadas. A diversidade das experiências é algo necessário e utilizado pelo Criador a fim de que a gente possa aprender através do uso do nosso livre-arbítrio em cada situação. Se essa vida fosse única, essa existência no planeta Terra, isso seria tremendamente injusto, porque nos colocaria num regime de desigualdade de recursos e condições. Mas é justamente em decorrência da imortalidade da alma e, portanto, das reencarnações e da alternância de papéis nas nossas funções sociais, no nosso acesso aos recursos, que isso se torna justo. Então, Deus permite porque Ele é bom. Deus permite para que nós possamos mostrar a nossa capacidade de dar uso aos recursos que nós temos. Ele quer que a gente desenvolva, como na parábola dos talentos, não a capacidade de enterrar o nosso talento no solo com medo da cobrança do Senhor, mas a capacidade de multiplicar esses talentos para que nós possamos ser pessoalmente beneficiados e para aqueles que estão no nosso entorno também possam ser beneficiados através do nosso gesto. Ou seja, é o uso do livre-arbítrio com o objetivo de proporcionar gestos de caridade, que é esse bem que a gente faz e que funciona como nosso advogado de defesa. E, quando não, a gente se culpa. Ou seja, às vezes nós passamos por essas provas, seja uma traição, seja um desengano, uma desilusão, e a gente se questiona: eu tenho culpa? Eu deveria ter visto? Eu deveria ter adivinhado? Eu deveria ter suposto? Eu deveria saber? Eu deveria ter evitado? Como? Se a gente não tem bola de cristal. E aí, muitas vezes, a gente entra num estado ansioso de hipervigilância, de medo nas relações com os outros, com receio de nos ferir de novo e de cair de novo numa situação parecida por confiar na outra pessoa. E isso acaba enfraquecendo os nossos vínculos, fazendo com que a gente perca a esperança na humanidade e nas relações. Mas nós somos seres sociais. Acima de tudo, nós estamos sendo convocados hoje no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, né? Nas associações familiares, nas associações na comunidade em que a gente vive, na casa espírita que a gente frequenta, nesses círculos coletivos, para que nós possamos conviver, porque é justamente na convivência que a gente se fere, que a gente se reconhece e que a gente consegue perceber o quanto a gente ainda tem para desenvolver em matéria de perdão, de paciência, de tolerância, de resignação, de não desistência, de não desânimo. É duro. Eu bem sei. Eu também estou na luta como todo mundo. Mas o convite é para que a gente não enalteça aquilo que nos separa, mas sim aquilo que nos une. E o que eu quero dizer com isso? Não é criar justificativas para o mal do mundo. Ah, coitadinho, ele veio de uma infância castradora. Ele não foi ensinado a ele o amor, logo ele não tem amor para dar. Isso pode até ser usado como atenuante, né, nos processos de retratação da consciência, mas há responsabilidade pelo mal que se fez. A gente pode até cogitar. Talvez tenha suportado muito, mas chegou um momento em que falharam as suas resistências morais. Quantas vezes isso não acontece conosco também, né? A gente tem alguma dificuldade a vencer, empreende esforços para fazer, mas só conseguimos até um determinado ponto, até um determinado limite. Então, não despertou ainda, é algo que a gente também pode pensar.
Mas a grande questão não é criar justificativas para normalizar aquilo que foi feito de ruim, de cruel ou de maldoso em relação a nós. Mas é não permitir que isso afete a esperança que a gente tem e o ânimo que a gente tem de seguir em frente, de continuar acreditando na força do amor para debelar o ódio, na força do perdão para vencer esses ressentimentos. Isso é o que pressupõe o ato de misericórdia. E nessa bem-aventurança é a isso que nós estamos convidados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. E qual de nós pode se dizer não precisado de misericórdia? Todos somos, porque estamos ainda imperfeitos, temos ainda as nossas falhas e, portanto, a necessidade de consideração dos nossos esforços. Então, na mensagem que nos serve de tema, hoje e nós, Emmanuel vai dizer o seguinte: tempo e nós, vida e alma, nós e hoje, alma e vida, tempo, capital inesgotável ao nosso dispor. Como assim tempo, capital inesgotável? O meu dia tem 24 horas, não sei se o de vocês tem mais. A minha vida, a expectativa de vida hoje, né, do brasileiro é, sei lá, uns 85, né? 90 anos para quem vai viver muito. Tem gente que é teimoso, né? Passa os 100, 115, 130, mas normalmente é essa faixa. Então, como assim o tempo é um capital inesgotável ao nosso dispor? Veja que Emmanuel não está falando sob o ponto de vista da vida presente enquanto a nossa experiência de encarnados. Ele está falando sob o ponto de vista do espírito imortal que nós somos. Espírito imortal significa que espírito imortal e não espírito eterno. Eterno é Deus, nós somos imortais. Ou seja, nós tivemos um início. Deus não teve um início, Deus é, desde sempre. Então, enquanto espíritos imortais, nós tivemos um início e não haveremos de ter um fim. A nossa finalidade é a perfeição. E a doutrina espírita nos elucida que a perfeição tem níveis infinitos. Eu não vou nem adentrar esse tema, porque sempre quando eu penso nisso, dá um nó na minha cabeça e eu me perco toda. Mas fiquemos com isso. Há níveis infinitos de perfeição e quando a gente chegar lá perto, a gente se preocupa com essa história. Mas, enfim, esse capital inesgotável do tempo diz respeito ao espírito imortal que nós somos. Então, nós teremos muito tempo, o que significa voltaremos muitas vezes para a Terra e para outros planetas com o objetivo de reencarnarmos, de aprendermos e evoluirmos cada vez mais. Portanto, a gente não deveria ter pressa, né? Tem muito tempo, então é melhor deixar para ser misericordiosa na próxima, né? Porque tem muita coisa para dar conta. Tenho que pagar os boletos da Shopee, tem água, luz, dar comida para o menino, pagar a escola. Eu vou me preocupar em ser misericordiosa agora. Só que o recurso, aliado ao tempo de que disponho hoje, esse é precioso. E esse eu não sei se eu voltarei a ter. Porque Deus é como se fosse o dono do banco. E ele faculta os empréstimos, mas para analisar o nosso crédito, ele verifica a nossa capacidade de uso do empréstimo. Então é tipo assim, eu te empresto R$100, mas o que é que você vai fazer com esses R$100? Eu vou investir para multiplicar esses R$100 em 2 vezes. Olha, então é um bom negócio emprestar dinheiro para você. Da perspectiva do dono do banco, isso faz com que aquele a quem eu emprestei funcione para mim, trabalhe para mim, porque vai multiplicar esse patrimônio. Deus também faz isso, não exatamente do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral. O que é que você faz com a vida que eu te concedi?
Você se apropria dessa vida para poder analisar seus maus pendores, tentar ser um pouco melhor do que foi na véspera, tentar distribuir aquilo que você já conseguiu de bom com outras pessoas. Eu sou muito paciente. Então, eu me coloco na condição de escuta em relação às outras pessoas, porque isso é o melhor que eu tenho para dar. Ou, eu me comunico muito bem. Então, eu me coloco na condição de conversar ou de transferir, transmitir conhecimentos com as pessoas, porque isso eu faço bem. Eu adoro fazer doces. Então, eu uso esse meu atributo para produzir bem, prazer, realizar sonhos, através das minhas potencialidades. Esse recurso é um recurso que está sendo concedido a todos nós e Deus está analisando qual o proveito que a gente tem dele. Se o proveito é agregador, multiplicador, edificante, positivo, haverão recursos cada vez maiores para nós. Mas, se esses recursos são inutilizados, adivinha o que vai acontecer? Numa próxima oportunidade, teremos recursos escassos. Por quê? Porque não aprendemos a multiplicá-los. Então, o tempo é inesgotável, mas os recursos não. Por isso, tratemos hoje de tentar desenvolver a misericórdia com os recursos que a gente tem. Quais são eles? A família que a gente tem, o conhecimento que a gente dispõe, a vivência dentro da doutrina espírita, a liberdade que a gente tem nas relações, o estado laico do país em que a gente vive, para a gente tentar, ao máximo, demonstrar essa misericórdia nos nossos atos, porque poderá vir uma outra situação em que a gente vai ter tempo, mas não teremos recursos. Aí Emmanuel diz, hoje temos um cheque em branco, que podemos emitir sacando recursos conforme a nossa vontade. Comparamos a providência divina a um estabelecimento bancário, operando com reservas ilimitadas em todos os domínios do mundo. Como a gente brincou, Deus como dono do banco. Imagine um cheque em branco na nossa mão. O que vocês comprariam com cheque em branco? Um Camaro, uma casa no Horto, uma cobertura em Dubai. O que a gente faria? Uma grande empresa para empregar muitas pessoas. Esse cheque em branco é o tempo. Nós temos o tempo chamado hoje, dentro das condições que nós dispomos, para usá-lo como nos aprouver. Não sei se todo mundo é da época do cheque. Acho que Lucas que não, né? Mas os demais devem conhecer o cheque. O cheque em branco a gente pode colocar qualquer valor. Mas a conta tem que ter o respaldo, né? Tem que ter dinheiro na conta na hora de compensar o cheque. Bem, se Deus é o dono do banco, a gente não precisa se preocupar. Emmanuel está dizendo que tem reservas ilimitadas. Então ele diz, pela bolsa de causa e efeito, cada criatura retém um depósito particular, com seus débitos e seus haveres, nitidamente diversos, mas pela carteira do tempo, todas as concessões são iguais para todos, ou seja, temos a mesma fatia de tempo, não considerando apenas essa existência, mas a multiplicidade das reencarnações. E a partir disso, vamos nos encalacrando com os débitos ou multiplicando os nossos recursos, a depender de como nós usemos esse tempo. Tem gente que usa o tempo cometendo crimes, outras pessoas estudando. Lógico que há uma série de, como é que eu poderia dizer? Condições multifatoriais para isso, né? Condições socioeconômicas, condições morais, condições da própria cultura familiar, condições relacionadas à escolha individual, às possibilidades do espírito naquela experiência.
Porque às vezes a gente olha, por exemplo, para um criminoso, mas esquece de considerar a multiplicidade das existências. E, não obstante, ele ainda não esteja numa demonstração perfeita daquilo que o Evangelho nos determina, ele pode estar numa condição ligeiramente menos pior do que foi outrora. Então, muito cuidado também a gente tem em relação a isso. Mas o fato é que Deus promove essas concessões de tempo para todos nós, a fim de que a gente use do melhor modo. Usar o tempo com proveito, a fim de que a gente possa demonstrar, através do bem que a gente pode praticar, aquilo que a gente já sabe. E aí a questão 117 de O Livro dos Espíritos, que Emmanuel contextualiza com essa mensagem, nessa questão Kardec pergunta o seguinte: depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Ou seja, eu posso dizer que se eu quiser, eu posso evoluir mais rápido? E os espíritos respondem: certamente. Todos alcançam mais ou menos rápido a perfeição, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Veja que essa resposta não é aquilo do penso, logo consigo alcançar o que eu quiser. Com todo o nosso respeito, que alguns coaches, né, vendem essa ideia. Ah, você não é milionário ainda porque você não está pensando prosperidade, pensando fortuna. À medida que você pensar na fortuna, a fortuna vai se multiplicar na sua conta, e a gente sabe que é um pouquinho mais complexo do que isso. Né? Normalmente, né? Vai que tem alguém que pensa e os cifrões se multiplicam lá na conta. Comigo não acontece, né? Mas, além do desejo de alcançar, o que é o desejo de alcançar? Eu me torno predisposta a aprender. Quando eu tenho o desejo de evoluir, eu assumo um compromisso íntimo de analisar as minhas imperfeições, não me culpando, não com um tom pejorativo para me atacar, mas eu consigo começar a perceber quais são as oportunidades de melhoria, aquilo que eu preciso desenvolver. Reconhecer o que ainda atravanca o meu processo evolutivo para trabalhar nessas questões, que ainda me são objeto de conflito. O desejo de alcançar a perfeição também me faz desejar as experiências, ainda que sejam experiências infelizes. Não é que a gente queira o mal para nós, ou que a gente queira ser infeliz, mas o que eu estou querendo dizer é a gente desejar experiências que, do ponto de vista material, sejam uma catástrofe. Por exemplo, Jesus na cruz, aos olhos do mundo, ele era um perdedor. Ele foi morto entre ladrões. Entretanto, ele estava ali sob missão divina. O Messias que veio para nos salvar, para nos apresentar a imortalidade da alma e a ressurreição. Guardadas as devidas proporções, por vezes a gente passa por uma situação que é absurdamente atávica, sob o ponto de vista material. Às vezes uma expiação física, ou de ordem moral, de ordem emocional, psicológica, mas que espiritualmente nos faz galgar muitos degraus no nosso processo evolutivo. Mas além do desejo de alcançar a perfeição, a submissão à vontade de Deus. Não sei para vocês, mas para mim essa é a parte mais difícil. Não é que conscientemente a gente queira guardar a presunção de querer saber mais do que Deus, mas é porque dói. Dói. Ter expectativas e sonhos que não são coadunados com as expectativas e planos de Deus. E aí a gente se desilude, a gente não recebe
o reconhecimento, as respostas que a gente almeja, nós somos obrigados a esperar. Tem algo mais irritante para uma pessoa impaciente do que esperar? Mas não há outra forma de desenvolver a paciência senão esperar. Então, o que os imortais estão dizendo é que submeter-se à vontade de Deus é justamente submeter-se à lei de amor a qual todos nós já estamos submetidos. É como se você estivesse em mar alto e quisesse nadar contra a correnteza. Você será vencido. A força da natureza, ela é muitas vezes maior do que a força física, não obstante todo o preparo que a gente possa ter. Então, Emmanuel vai dizer o seguinte: hoje é a partícula de crédito que todos possuímos e que todos coadunamos com aqueles que conhecemos e desconhecemos, que estimamos ou não, um dom que nos cabe a fim de angariar novos dons. Não te prendas ao passado, por aquilo que o passado te apresenta de cadeias e sombras, e nem te transtornes pelo futuro, por aquilo que o futuro encerre de fantasia ou de incerteza. Quantas vezes nós ainda estamos presos num sentimento passado, impossibilitando os nossos voos, a nossa liberação para viver outras coisas no momento presente. Ou ainda, quantas vezes estamos projetados para um futuro que pode demorar muito para chegar. Então, o momento é um momento de decisão. Não amanhã ou depois, mas hoje. E isso nos lembra uma história. Uma história que está no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Jesus estava atendendo uma multidão, fazendo as curas que lhe eram habituais. E aproximou-se dele uma escriba, lhe dizendo: Mestre, eu te seguirei aonde for. E Jesus, percebendo que aquelas palavras vinham de uma retórica superficial e não da sinceridade do coração, respondeu: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, você diz que me segue aonde quer que eu vá, mas eu não tenho condições agradáveis ou confortáveis para te oferecer. E logo em seguida, um jovem busca Jesus pedindo para segui-lo. E Jesus diz: vem e segue-me. E aí o jovem faz uma objeção: Senhor, permite que primeiro eu vá sepultar o meu pai. E Jesus profere a famosa resposta: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que quer dizer? Nós somos esse jovem. Porque às vezes nós buscamos negociações com Deus para deixar de fazer o que a gente já sabe que precisa fazer. E a gente imagina que vai ter muito tempo e não precisa fazer exatamente agora. E Jesus responde para nós o que respondeu esse jovem. O que você tem é o agora. Não tem depois. Senhor, permita que eu vá cuidar de outras coisas, que eu me aposente primeiro, que primeiro eu arrume a vida dos meus filhos, que eu consiga o meu progresso profissional, que eu tenha o meu provimento material, e depois eu pratico a caridade, depois eu vou perdoar todo mundo, depois eu serei tolerante e indulgente. Não. É agora. Não que a gente não deva ter ambições. Claro que devemos. São muito justos esses anseios da alma, mas junto com eles, a gente também precisa priorizar os anseios do espírito. Então, o momento é de decisão. E se essa for a nossa última oportunidade? Emmanuel nos pede que a gente analise o que nós temos elegido, portanto, para a nossa vida. Porque o tempo está correndo e a gente não sabe ainda quanto tempo nós estaremos hoje com os recursos que dispomos para gerar essas oportunidades e aprender com elas. Que Jesus, então, nos ilumine e nos proteja. Nossos votos de muita paz e pela atenção. Muito obrigada.
Nós temos passistas na casa hoje? Sim. Então, meus queridos irmãos, vamos continuar levando os nossos pensamentos ao Mestre Maior e vamos para a segunda parte do nosso trabalho, Irmãos Passistas pela Caridade.
unidos em Teu nome para mais um aprendizado, pelos passos magnéticos que recebemos, pela água fluidificada que queremos beber, por todo o conhecimento aqui exposto pela nossa querida irmã Patrícia Lins. Agradecemos ao alimento de todos os dias, ao ar que respiramos, à água que bebemos, às dificuldades que nos auxiliam no crescimento, Senhor. Que tenhamos um final de semana de paz, de prosperidade, de tranquilidade. E com a Tua permissão e em Teu nome, Senhor, estamos encerrando a doutrinária dessa noite. Que assim seja.